Alexandre Costa, eu sou físico de formação, com especialidade em ciências atmosféricas. Fui um dos autores do primeiro relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e sou membro do Diretório Nacional do PSOL. E eu estou aqui para ter uma palavra com vocês sobre o que a gente chama de ecossocialismo. Precisa entender que últimos episódios recentes serviram de elementos para mostrar e evidenciar essa crise. Precisa entender que nós estamos passando por uma profunda crise ambiental de escala global. Essa crise ela tem uma ligação muito evidente com a ultrapassagem de certos limites planetários pela pressão exercida pelas atividades econômicas, pelo grande capital, dentre elas a questão da água. Hoje 2/3 dos rios estão barrados, o uso e ocupação do solo, quando nós temos 75% da superfície continental com solos em uso pela espécie humana, a questão da biodiversidade, a taxa de extinção de espécies hoje é 1000 vezes superior à taxa natural e, dentre outros vários aspectos dessa crise, o fator dominante que é a mudança climática. As emissões de gases de efeito estufa, desde o início da era pré-industrial até os dias de hoje, promoveram a elevação das concentrações de dióxido de carbono em mais de 40%, levando dos originais 280 partes por milhão para valores da ordem de 400 partes por milhão e crescendo. Todos esses processos estão, na verdade, conectados. A crise hídrica, particularmente como se revelou no Brasil, e que tende não mais a ser apenas um episódio temporário de crise, mas pode derivar para um colapso generalizado, atingindo fortemente as nossas grandes cidades, é uma manifestação combinada, de um lado, pelo aumento da demanda hídrica por determinados setores econômicos. As pessoas geralmente são convidadas a economizar água em casa, a reduzir o tempo de banho ou a fechar a torneira enquanto escovam os dentes, o que de fato é correto, mas que está longe de apresentar uma solução para o problema hídrico, dado que a utilização doméstica de água geralmente responde por no máximo 10%. E a indústria pesada e principalmente o agronegócio, pela demanda por irrigação, são na verdade os principais usuários. Para se ter uma ideia, a produção de um único quilograma de carne requer a utilização de 17 mil litros de água. E, para se ter uma ideia também, a geração de eletricidade por termoelétricas baseadas na queima de combustíveis fósseis, como o carvão, também requer quantidades imensas de água. Por exemplo, no estado do Ceará, no estado do semiárido, uma única termoelétrica é capaz de consumir 3,5 milhões de litros de água por hora, água suficiente para abastecer 700 mil pessoas. Esse crescimento da demanda, por conta da necessidade imposta pelo capital de exportação de commodities, seja soja, seja produtos de fruticultura irrigada, seja carne, seja aço e outras matérias-primas para a produção de bens materiais, esse crescimento da demanda fez com que, em apenas 4 anos, se utilize 18% a mais de água em território brasileiro. O principal responsável por esse aumento de demanda, o agronegócio. 88% desse aumento se deu com a expansão da agricultura irrigada. A indústria também teve o crescimento da utilização da água em 13% nesse mesmo período, enquanto o uso domiciliar, que geralmente é penalizado, cresceu apenas 5%, acompanhando basicamente o crescimento populacional de 3,8% no mesmo período. Ora, esse processo se deu também em conjunção com um conjunto de atividades, de ações e de decisões que atacaram brutalmente o meio ambiente no Brasil. A recente modificação do Código Florestal, na verdade a transformação da lei num código antiflorestal, incentivou a retomada do desflorestamento.
hoje em dia, as nascentes dos rios brasileiros, grande parte delas localizada no Brasil Central, no bioma do Cerrado, estão ameaçadas. As matas ciliares foram brutalmente devastadas em vários locais do Brasil, o que tem levado os rios a sofrerem com o assoreamento. A implantação de grandes barragens, em geral, tem concorrido para agravar esse quadro. Mas é importante dizer que uma fonte fundamental de umidade no continente brasileiro, a Amazônia, continua sob ataque. O avanço da fronteira agrícola, a tendência à compactação do solo pela presença do gado e a substituição de floresta por vastas áreas de plantio de soja tem colocado nosso maior bioma, o ecossistema mais diverso do globo, sob risco de fim. Esse conjunto de situações referentes à destruição de nossas florestas também tem se dado uma política, ao lado de uma política de mudança para pior da nossa matriz energética. Não me refiro aqui apenas às grandes barragens e com todos os seus impactos. Claro, Belo Monte é um projeto essencialmente criminoso e inviável, dado até que as projeções de mudanças climáticas apontam para uma perspectiva de redução nas vazões dos rios Xingu e Tapajós, podendo fazer com que elas caiam a menos da metade até o final do século, portanto inviabilizando o funcionamento de qualquer grande hidrelétrica nesses rios. Mas me refiro à opção dos governos recentes por privilegiar as fontes fósseis de energia. Hoje o Brasil conta com dezenas de termoelétricas, várias delas movidas a carvão, emitindo grandes quantidades de dióxido de carbono para a atmosfera. É preciso saber, portanto, incidir corretamente sobre esses problemas e vincular claramente a devastação ambiental e os problemas que nos afligem às ondas de calor que têm sido marcantes em várias cidades do Rio de Janeiro. A cada verão nós temos cada vez mais temperaturas mais elevadas, oferecendo já riscos concretos à saúde humana. A crise de abastecimento de água, que pode efetivamente se tornar crônica, produzindo uma série de impactos sobre a população das grandes cidades brasileiras. Tudo isso se vincula às mudanças ambientais e às mudanças climáticas globais. É preciso, portanto, que nós tenhamos capacidade de oferecer uma alternativa. Para essa crise global ambiental, é preciso enfrentar a lógica do crescimento capitalista e oferecer uma alternativa de vida que passe essencialmente pelo corte das emissões de gases de efeito estufa e pelo convívio das nossas atividades produtivas, o convívio harmonioso das nossas atividades produtivas com o meio ambiente, o incentivo a práticas agroecológicas, ao manejo adequado dos solos e da água dos rios, a recomposição das florestas, a adoção de outras formas de geração de energia. Nós temos, por exemplo, no Brasil, possibilidades imensas de aproveitamento da energia solar, com a chance, inclusive, de torná-la uma ferramenta de democratização do acesso à energia, de redução dos riscos de apagão e de distribuição de renda, bastando que os painéis solares instalados na residência, na casa de cada brasileiro e brasileira, possam servir não apenas como fonte de geração de boa parte da energia elétrica do nosso país, mas também ser remunerados para aquele que abrigar o painel e dele cuidar. Vejam bem, chega a ser surpreendente que isso já existe em várias partes do mundo, a começar por países com muito menos incidência de radiação solar, como é o caso da Alemanha. Lá, 6% da energia total produzida já é de origem solar. No Brasil, quanto é? 0. Pois é, para quem achou ruim a goleada de 7-1 na Copa, eu acho essa goleada de 6-0 muito pior.
Então é esse conjunto de ações e de intervenções que ao mesmo tempo protege o ambiente e garante uma melhor qualidade de vida para o povo é urgente. Outro deles diz respeito à mobilidade urbana. As grandes cidades têm se pautado por um caos completo, com engarrafamentos, poluição, problemas respiratórios, atraso no trabalho, uma quantidade de tempo enorme despendida das pessoas presas em engarrafamentos. Preciso trocar esse paradigma do transporte individual, que só interessa as montadoras de automóveis e as grandes petroquímicas, por outro, baseado no passe livre, no transporte público de massas e não poluente. Metrô, veículos leves sobre trilhos, incentivo ao uso da bicicleta para pequenas distâncias, tornar a nossa cidade mais amigável, mais acessível, uma outra cidade com mais direitos. E obviamente nesse sentido também uma cidade que emita menos gases de efeito estufa. Isso tudo é possível e integrado, mas é preciso que saibamos. Sem a luta pela defesa da água, sem a luta pela democratização da energia, pelo combate às indústrias poluentes, pelo combate à base fóssil da geração de energia, pelo combate aos desmatadores e ao agronegócio que consome água, nós não conseguiremos recuperar esse convívio harmonioso com a natureza e a tendência será a uma queda ainda mais acentuada da qualidade de vida oferecida à população. É nesse sentido que nós afirmamos, sem nenhum medo de estarmos equivocados, não há possibilidade de uma nova ordem social justa, igualitária, com acesso à dignidade, sem que nós revertamos o processo de destruição imposto pelo capital. Somente preservando as bases materiais de suporte à vida, à água, ao alimento, será possível efetivamente garantir a passagem para uma sociedade justa. É por isso que nós não falamos hoje só de socialismo, nós falamos de ecossocialismo, como uma efetiva alternativa, não somente à barbárie do capital, mas provavelmente como a única alternativa possível à extinção da nossa própria espécie.